O ar na câmara do Conselho Selar era espesso, uma mistura desconfortável de formaldeído alienígena, ozônio tecnológico e o cheiro enjoativo de hipocrisia política. 642 delegados de 17 espécies aguardavam. No centro da Câmara, sob a cúpula de cristal que filtrava uma luz cinzenta e fria, estava o embaixador Aires. Ele estava impecável em seu uniforme terrestre, relaxado e perigosamente calmo, o que para a maioria dos alienígenas experientes significava que ele estava prestes a arrancar a alma de alguém com um sorriso. Seu olhar estava fixo no trio Zidar, seres esguios e anfíbios, envoltos em caríssimos trajes de contenção biológica. A frota Zidar era temida por sua tática de sobrecarga energética e por seu descarado uso da pirataria sob o pretexto de proteção estratégica. Desta vez, a tática era mais sutil, o terror biológico. O Conselho já examinou a evidência, sibilou o delegado-chefe Zidar Katara, sua voz filtrada e metálica como a de um médico pessimista. O sistema Kaelum está comprometido. A peste Vicarne é um patógeno de nível 6, altamente contagioso, com um tempo de incubação de apenas 48 horas. É nosso dever galáctico impor uma quarentena de emergência. Somente as nossas unidades, equipadas com biofiltros de plasma e campos de contenção eletrostática, podem fazer o patrulhamento. Na linguagem do Conselho, patrulhamento significava confisco total e exploração irrestrita da colônia de fronteira Kaelum, rica em radiocristais de difícil acesso. A frota Zidar usava uma doença para justificar a invasão. O Conselho Selar, notoriamente burocrático e covarde, já estava acenando em concordância. Eles amavam o medo. O medo simplificava a papelada. O presidente Selar, um ser de 10 olhos chamado Victor, bateu um martelo de ênfase que parecia mais uma espátula de confeiteiro. Embaixador Aires, o que a Terra tem a dizer sobre a evacuação imediata de seu posto avançado em Kaelum? Temos uma janela de 48 horas antes que o contágio atinja o pico. Aires ajeitou o punho da camisa. Ele não elevou a voz, o que forçou o vasto auditório a se inclinar para a frente. A Terra tem a dizer que o medo é o patógeno mais contagioso da galáxia e que a peste Vicarne é, estatisticamente, a maior bobagem que ouvi nesta Câmara desde a proposta de taxar o ar. Um murmúrio nervoso percorreu as arquibancadas. Aires sorriu, o que fez Ketara recuar minimamente dentro de seu traje. Com todo o respeito, presidente Victor, e com toda a presunção que a frota Zidar sempre demonstrou, Aires continuou, seu tom agora puramente protocolar. A Terra não pode aceitar um ultimato de evacuação baseado em amostras não verificadas. Exijo o protocolo de prova biológica 7G, a análise de um xenobiólogo de nível alfa no local, com transmissão ao vivo para o Conselho. Katara se agitou. Impossível. O risco de contaminação para o seu pessoal. O risco é dele, disse Aires, gesticulando para a tela central da Câmara. Mas não é impossível. A tela piscou, e a imagem do ambiente estéril da Câmara deu lugar a um cenário caótico, mas aconchegante. Era o sistema Kaelum. No meio de uma base improvisada, rodeada por rochas de tom vermelho ferrugem, estava a doutora Helena. Ela não usava traje de contenção. Ela usava um macacão gasto, um par de óculos de segurança de plástico de farmácia e o que parecia ser uma luva de jardinagem na mão direita. Ela mastigava algo que emitia um cheiro forte, quase metálico. Aires, você está atrasado, Helena disse com a boca cheia. Só para constar, o sanduíche da doutora Helena de hoje é carne seca e queijo envelhecido. Um deleite da terra que faria esses Zidar desmaiarem de choque nutricional. Doutora Helena, Aires começou, ignorando a piada interna. O Conselho exige uma análise da peste Vicarne.
Helena limpou a boca com as costas da mão e soltou um grunhido. Peste Vicarne. Sim, claro. Está em todo lugar. Eu a encontrei logo atrás da minha base, perto de onde estava armazenando meu nitrogênio líquido. Eles chamam de peste. Eu chamo de poeira. O pessoal da Zidar foi muito dramático. O suspense, até então tenso, foi quebrado por uma gargalhada isolada de um delegado Draxian, que desprezavam a frota Zidar, mas amavam um bom espetáculo. Helena virou-se para uma mesa improvisada, feita com o que parecia ser a porta de uma nave velha. Eu tenho as amostras iniciais aqui. Agora, Zidar, me digam qual é o protocolo de coleta, para que eu possa provar que seus filtros de plasma são tão úteis quanto a sua tática de sobrecarga de energia. Ah, e Kitara, você pode me enviar o protocolo para desativar seu canhão de plasma? Eu preciso de um pouco de energia extra para meu microscópio. O delegado Kitara estava mudo, uma figura congelada de indignação contida dentro de seu traje caríssimo. O conselho Selaar estava em polvorosa. A Euris tinha jogado seu checkmate introdutório. A bola estava no campo Zidar. Eles haviam subestimado a audácia humana, enviando uma xenobióloga para o coração de sua pandemia, com um sanduíche de carne seca e um par de óculos de plástico. A Iris deu uma piscadela quase imperceptível para a câmera, confirmando para Helena que a estratégia estava funcionando perfeitamente. Eles haviam comprado tempo. Agora, a doutora Helena precisava encontrar a prova, e Iris precisava armar a armadilha legal para a aniquilação burocrática do Zidar. A janela de 48 horas estava diminuindo. Em Kaelum, a doutora Helena sabia que a jogada de Iris a havia colocado no centro das atenções galácticas e também no topo da lista de alvos da frota Zidar. O silêncio que se seguiu à transmissão era, ironicamente, o som mais perigoso no espaço. Ela encerrou a chamada e se concentrou no que podia controlar: a ciência. Seu laboratório era uma obra-prima da resiliência humana. A bancada era uma chapa de metal soldada, o incubador era uma caixa de isopor revestida com papel alumínio e o microscópio era uma maravilha de lentes de câmera de vídeo antigas e um sistema de iluminação feito com uma lanterna de acampamento. A xenobiologia galáctica usava equipamentos de 1 bilhão de créditos. Helena usava gambiarras de $50 e conhecimento. Vamos ver o que vocês Zidar têm tanto medo, seus covardes, ela murmurou, preparando o primeiro slide de amostra. A peste Vicarne era, na narrativa Zidar, uma cepa viral que atacava o sistema nervoso central, com partículas submicrômetros. Helena, porém, não encontrou nada submicrômetro. Ela ajustou o foco e soltou uma risada abafada. O microscópio caseiro, amplificado por um condensador de luz extraído de um farol de nave, revelou um organismo que mal podia ser chamado de ameaça, uma estrutura fúngica simples, esférica, que se assemelhava a minúsculas pipocas. Kaelum crocus bloom, ela identificou, anotando no bloco de anotações. Um fungo terrestre comum no planeta. Cresce em minerais de radiocristal. É o responsável pelo cheiro doce que os Zidar citaram como sintoma. Não é viral, não é contagioso, é uma alergia ambiental, um bolor. O fungo era perfeitamente inofensivo para a maioria das formas de vida galácticas, especialmente os humanos, cuja constituição imunológica adaptativa era um pesadelo para xenopatógenos. A verdadeira descoberta era a reação Zidar. Por que o medo? Ela se lembrou das notas de Kitara. Biofiltros de plasma. O Zidar usava trajes de contenção ultrassensibilizados. Helena pegou uma amostra secundária, um tecido retirado do forro interno de um traje Zidar abandonado. Ela introduziu as esporas do Kaelum crocus. A reação foi imediata e dramática. O fungo era inofensivo, mas a espora, ao entrar em contato com os materiais orgânicos super refinados dos trajes Zidar,
liberava uma toxina suave. Não matava, mas desativava os biofiltros e causava coceira insana e febre baixa no hospedeiro Zidar. Não é uma doença, Helena concluiu com satisfação. É uma reação alérgica a um fungo inofensivo, tornada perigosa pela hipersensibilidade do seu próprio equipamento. Eles tentaram encobrir a fragilidade de suas defesas como uma ameaça biológica. O bip de alerta de proximidade da base atirou da euforia científica. A tela tática improvisada, um tablet com um sistema de rastreamento de nave de contrabando hackeado, acendeu em vermelho vivo. A frota Zidar havia rastreado a transmissão de vídeo. Eles não podiam permitir que a prova do fungo chegasse à Câmara. Eles estavam se preparando para um disparo de energia concentrada, um ataque de sobrecarga tática para derreter o laboratório e os dados. Helena agiu. Não havia tempo para chamar o Cap, Stone ou Iris. Isso era problema da engenharia. Tudo bem, Anya, me empreste suas ideias de gambiarras, ela disse, correndo para o que parecia ser uma máquina de café industrial velha e uma série de baterias de carro que ela usava para sua iluminação. A doutora Anya Vance havia ensinado a ela uma lição. Se você não tem um escudo, crie um campo magnético que cause interferência. Canhão Draxian travou? Cabo USB. Sobrecarga Zidar? Café forte e ânodo de bateria. Em menos de 10 segundos, Helena pegou o cabo de força principal da máquina de café, um fio de alta condução reforçado por fita isolante. Ligou-o a 3 baterias de alta performance e atirou a outra extremidade exposta em um painel desativado do gerador da base. O objetivo não era energia, mas caos eletromagnético. A sobrecarga Zidar atingiu o sistema Kaelum. No entanto, em vez de um impacto limpo, a base de Helena tremeu com um zumbido estridente. Uma nuvem de poeira radioativa e café queimado subiu ao redor. O pulso Zidar, procurando um sinal de energia limpa para travar, foi momentaneamente desviado pelo pico de sinal sujo e errático criado pela máquina de café e pelas baterias. O ataque errou por 10 metros, vaporizando uma formação rochosa adjacente. Helena tossiu, inalando fumaça. Uau! Nota mental. Na próxima vez, use menos café. O ataque havia falhado. O Zidar não tentaria de novo. Seria muito óbvio para o conselho. Os dados estavam seguros. O Kaelum Crocus Bloom era um bolor inofensivo, e a única coisa que a Zidar estava protegendo era a própria vergonha biológica. Helena transmitiu a prova para Iris. O laudo, as imagens do fungo, a demonstração da reação do traje Zidar e um vídeo de um colono humano limpando calmamente o patógeno da porta de sua casa com uma vassoura. O contra-ataque político estava pronto. A Igreja estava de volta à Câmara do Conselho Selar. As 48 horas haviam terminado e o cheiro de medo e hipocrisia estava ainda mais forte. O delegado Kitara, embora visivelmente agitado, estava pronto para o discurso final. Embaixador Iris, rosnou Kitara. Sua cientista é imprudente. A tentativa de ataque que sua base sofreu, um acidente com detritos espaciais, prova o quão perigoso é Kaelum. A evacuação é lei. O conselho deve votar. Iris estava na tribuna, flanqueado por 2 telas que exibiam, em um lado, o bolor, o Kaelum Crocus Bloom, em close-up, e no outro, o vídeo do colono humano varrendo. O delegado Kitara está correto, Iris começou, para surpresa de todos. O conselho deve votar, mas não sobre a evacuação. Devemos votar sobre a aniquilação. Um silêncio sepulcral caiu sobre a Câmara. A Iris ignorou o choque. Doutora Helena, nossa xenobióloga, provou que a chamada peste vicarne não é um patógeno, é um fungo comum, inofensivo para 99% das formas de vida,
perfeitamente varrível. Para o Zidar, ele é no máximo um alérgeno, graças à composição orgânica supersensível de seus trajes de contenção que, ironicamente, criaram o problema em primeiro lugar. Ele apontou para a tela do bolor. O Zidar não estava pedindo quarentena por causa de uma doença. Eles estavam pedindo cobertura para um constrangimento técnico. Eles transformaram a vergonha de suas defesas hipersensíveis em uma mentira galáctica de pandemia. Kitara pulou. Calúnia é uma ameaça biológica, uma arma. Sim, Iris concordou com um aceno lento e deliberado. É uma arma burocrática. Iris virou-se para o presidente Victor, seu sorriso desaparecendo, substituído por uma expressão fria e cortante. Ele segurava um pequeno datapad. Eu gostaria de invocar, presidente Victor, o artigo 7, 4A, da cláusula de aniquilação de ameaças únicas do Tratado Celar Interespécies de 247. O presidente Victor, pálido, engasgou. Essa cláusula era quase mítica, criada após a Grande Guerra de Lodos, para impedir qualquer facção de usar armas biológicas fabricadas para ganho territorial. Iris leu, a voz de aço. Qualquer espécie que deliberada e comprovadamente fabricar ou disseminar informações falsas sobre uma ameaça biológica de nível 6 para coagir a política galáctica, com a intenção de anexar territórios de outra espécie soberana, será considerada uma ameaça única. A penalidade é o congelamento imediato, confisco e redistribuição de todos os ativos da frota, naves e bases, e a suspensão da delegação no Conselho. Ele abaixou o datapad. O Zidar não declarou um bolor como pandemia para proteger a saúde. Eles fizeram isso para roubar o sistema Kaelum. Eles usaram a mentira da peste Vicarn como uma arma de conquista. Essa ação se enquadra perfeitamente no 7.4a. Presidente Victor, o Zidar deve ser aniquilado, burocraticamente. O medo no rosto do presidente Celar não era mais pelo bolor, mas pela burocracia humana. Se a Terra podia usar uma cláusula de 200 anos para aniquilar uma frota inteira, quem seria o próximo? Os Celar haviam sido cúmplices. A prova biológica 7G foi cumprida. O resultado é inequívoco. A mentira é o patógeno. Os Celar têm a obrigação de aplicar a lei, Iris concluiu. A pressão, a lógica fria, o medo de serem eles mesmos pegos pela burocracia que tanto amavam, foram demais para o Conselho Celar. Victor não bateu o martelo. Ele o deixou cair sobre a mesa de pânico. Em uma votação apressada, com delegados quase se atropelando para mostrar seu repúdio à fraude Zidar, o Conselho votou unanimemente pela aplicação do artigo 7.4a. Katara, seu traje de contenção agora inútil e vergonhoso, tentou protestar. Isso é um golpe. A Zidar irá... Antes que pudesse terminar, os sistemas da Câmara identificaram a ordem de confisco galáctico. As luzes sobre o Zidar mudaram para um vermelho permanente. As cadeiras dos delegados Zidar travaram e um campo de energia de baixa voltagem impediu qualquer movimento ou comunicação, congelando-os na indignação. Embaixador Iris observou a cena com uma satisfação calma. Ele havia vencido a guerra de fronteira sem disparar um único tiro cinético, usando apenas o trabalho de campo de uma cientista resiliente e a única coisa que superava a arrogância Draxian, a burocracia legal humana. O presidente Victor, tremendo, anunciou: para compensar a humanidade pelo risco indevido e o desgaste emocional causado por este engano, o Conselho Celar transfere a custódia do sistema Kaelum e uma compensação financeira equivalente a 70% dos ativos congelados da frota Zidar para o setor solar. Iris, sorrindo, virou-se para a Câmara, inclinando a cabeça na direção dos delegados Zidar congelados. Excelente. Caso o Conselho pergunte, ele disse já se retirando.
Vamos apenas chamar toda essa bagunça de um acidente de protocolo burocrático. Ele saiu da Câmara, deixando os delegados selarem um pânico silencioso, forçados a admitir que, no final das contas, o maior mestre da sobrecarga tática da galáxia era um humano, armado com um fungo, um contrato e um sorriso astuto.